Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das narrativas mais centrais e poderosas da fé cristã, a obra do Filho. É uma jornada impressionante que vai da eternidade até a humilhação mais profunda e de lá para a glória mais sublime. E olha, para a gente começar, é essencial entender uma coisa. A obra da redenção não foi um plano B, uma medida de emergência. Foi um plano eterno, uma decisão tomada no coração da Trindade antes mesmo do mundo existir. E essa perspectiva, ela muda tudo. O nosso percurso de hoje vai seguir exatamente essa trajetória épica. A gente começa no plano eterno, depois desce para a humilhação do Filho, analisa o ponto central de sua obra, sobe para a sua exaltação e termina com a sua soberania sobre todas as coisas. Vamos nessa? Beleza, vamos começar por aqui. A história da salvação não começa lá no Jardim do Éden, nem em um estábulo em Belém. As raízes dela estão na eternidade, no próprio coração de Deus. A salvação é, na sua essência, uma obra da Trindade. Não são três ações separadas, de jeito nenhum. É um único plano divino em perfeita harmonia. Pensa assim: o Pai é o grande arquiteto que planeja a redenção. O Filho é quem executa a obra e o Espírito Santo é quem aplica e sela essa salvação em nós. É uma cooperação perfeita, unificada. E as Escrituras confirmam isso de um jeito muito claro. A nossa escolha para a salvação não se baseou em algum mérito nosso, mas na pura graça soberana de Deus, estabelecida antes mesmo do tempo começar a contar. Fomos escolhidos em Cristo desde a eternidade. É uma verdade, uau, profunda e que nos dá um chão muito firme. E isso nos leva a um dos maiores mistérios da fé. Pensa bem, se o Filho é Deus, eterno, como e por que ele se humilhou? Vamos ver como essa história se desenrola. Agora, este é um ponto teológico super importante, tá? A submissão de Cristo ao Pai não foi um ato de inferioridade, mas de unidade e de amor. Dentro da Trindade existem papéis diferentes, mas a essência divina é a mesma. A submissão do Filho foi uma escolha totalmente voluntária, um ato de obediência que só mostra a harmonia perfeita do Deus triuno. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, descreve essa humilhação quase como uma escada, só que para baixo. Do esplendor da glória eterna, o Filho assume a nossa condição humana, se torna um servo e desce. Desce até o ponto mais baixo que se pode imaginar. E o ponto crucial é, ele fez isso por vontade própria. E aqui está o clímax dessa descida. Não foi apenas a morte, mas a morte de cruz, a forma mais vergonhosa, mais agonizante de execução, que era reservada só para os piores criminosos. Foi o fundo do poço da humilhação, um ato de obediência e sacrifício completo. Ok, a gente chegou ao ponto mais baixo. Agora vamos ao coração da missão de Cristo. Por que essa morte foi tão necessária? O que ela realmente realizou? É aqui que a história tem a sua grande virada. Para a gente entender a obra de Cristo, vamos comparar com o antigo sistema de sacrifícios. O sacerdócio levítico era como uma sombra, sabe? Um símbolo que precisava ser repetido sempre e que apenas cobria o pecado. Já o sacrifício de Cristo, esse foi real, perfeito e definitivo. Foi oferecido uma vez para sempre. Ele cumpriu e substituiu todo o sistema antigo. Acabou a necessidade de mais sacrifícios. E aqui, nas palavras do próprio Jesus, a gente tem a declaração de exclusividade da sua obra. Ele não diz que é um caminho entre muitos outros. Ele afirma ser o único caminho. Essa afirmação é a base de tudo. Essa exclusividade toda se apoia em três pilares gigantes. Uma mediação única, uma expiação que é totalmente suficiente e a revelação definitiva de quem Deus é. Se a gente mexe em qualquer um desses pilares, a gente abala a própria base do Evangelho. E esse conceito aqui é a chave para a gente entender a cruz. Substituição vicária. O que isso quer dizer? Significa que Cristo não morreu só como um exemplo ou um mártir. Ele morreu em nosso lugar. Ele tomou sobre si a condenação que era nossa, satisfazendo a justiça de Deus. É uma troca divina, a nossa culpa pela justiça dele. E é aqui que a narrativa dá aquela virada espetacular. A humilhação não foi o fim da história. A morte não deu a última palavra. Por causa da sua obediência perfeita, o Pai respondeu com a exaltação suprema. A exaltação de Cristo, sua ressurreição, sua ascensão, sua entronização, é a validação divina da sua obra.
É o Pai declarando publicamente que o sacrifício do Filho foi aceito e que sua missão foi cumprida com perfeição. E o fascinante é a palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui, hyperipsousen. Esse prefixo hyper, ele intensifica tudo. Não foi uma simples elevação, foi uma exaltação suprema, acima de todo nome, de toda autoridade. Uma posição única e incomparável no universo. E a imagem de Cristo à destra do Pai não descreve uma localização física, mas sim uma posição de poder absoluto. Simboliza que a obra da redenção está completa. E agora ele reina sobre todo o universo, governando a história e intercedendo por nós. Isso nos leva à nossa sessão final, as implicações dessa exaltação. Porque o reinado de Cristo não é só um evento do passado, ele reverbera por toda a eternidade e por toda a criação. Esta é, sem dúvida, uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. A soberania de Cristo não é opcional nem parcial. Ela é universal. Cada criatura, anjos, seres humanos, demônios, toda a criação, sem exceção, um dia vai reconhecer que Ele é o Senhor. E essa confissão universal vai acontecer de duas maneiras. Haverá a confissão voluntária, feita em amor e adoração por aqueles que o receberam como Salvador, e haverá a confissão compulsória, feita no dia do juízo por aqueles que o rejeitaram. Mas todos, de um jeito ou de outro, vão confessar. Resumindo, a obra do Filho é perfeitamente completa. Ele desceu para nos salvar, morreu para nos redimir e foi exaltado para reinar para sempre. Da manjedoura à cruz e da cruz ao trono. Não há absolutamente nada que precise ser adicionado. A salvação está consumada. E assim, a gente termina com esta pergunta para reflexão. Se a jornada de Cristo, da humilhação mais profunda à glória mais alta, foi realizada por nós, como essa verdade deve moldar a maneira como a gente vive hoje? É uma verdade que não apenas nos informa, mas nos transforma. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.